Olá, meus amores, tudo bem? Olha aqui, iniciando o módulo 130. Depois de falarmos aí da nossa listinha de compras, né? Irmos ao supermercado, ver um monte de coisa boa. Vamos falar aqui os efeitos de sentido, o uso de terceira pessoa. Aí tem um trechinho aqui de um poema em prosa. Aí diz assim: E ele viu uma casa que era de mármore e tinha belos pilares de mármore na frente. Os pilares tinham grinaldas penduradas e dentro e fora havia tochas de cedro. E ele entrou na casa. O trecho que você leu faz parte de um dos poemas em prosa de um escritor chamado Oscar Wilde. Como podemos ver, há uma repetição do pronome ele, que demonstra um contínuo uso da terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, pronome ele trata-se da terceira pessoa do singular. Notamos também que, embora as ações do sujeito sejam narradas, não há muitos comentários sobre as opiniões pessoais dele. Por exemplo, não é dito se ele achou a casa de mármore bonita, ou se as grinaldas eram coloridas, ou ainda se as tochas estavam acesas. Há, porém, um breve descritivo sobre os belos pilares de mármore. Com base nessas informações, podemos concluir que a terceira pessoa, por vezes, distancia o narrador do personagem, diferentemente do narrador em primeira pessoa. Então veja, temos aí o narrador em primeira pessoa e temos terceira pessoa, no caso aí do nosso personagem. Então ele fala, diferentemente do narrador em primeira pessoa, que é também um personagem e por isso sabe e expressa os próprios pensamentos. Logo, o narrador de terceira pessoa, ele permite que a personagem não tenha seus pensamentos explorados. Nesse sentido, é como se em primeira pessoa uma câmera acompanhasse os olhos da personagem. E na terceira pessoa, a personagem é acompanhada pela câmera a certa distância. Então, imaginem essa situação, ok? Nós temos aqui, ó, de perto e à distância. Veja, nos textos narrativos, esse distanciamento confere ao narrador uma posição de observador. Por isso que o chamamos de narrador observador. Então, o narrador que se distancia da personagem, narrando os seus passos, mas não seus pensamentos. Vale lembrar que, porém, mesmo em terceira pessoa, um narrador pode estar, aliás, pode estar por dentro dos pensamentos da personagem, tá? Então, mesmo à distância, porque ele pode saber o que vai se passar, o que o personagem vai falar, ok, meus lindos? Então, nesse caso, nessa situação, é chamado de narrador onisciente, o que significa que o narrador sabe de tudo. Então, onisciente, narrador onisciente, é quando ele sabe de tudo, ele sabe da fala do personagem. O distanciamento mencionado gera uma relação de impessoalidade. E por conta disso, a terceira pessoa costuma ser marca de texto informativo. A exemplo da notícia, por exemplo. Como nesses textos o essencial são os fatos e não há necessidade de expressar a subjetividade, isto é, a opinião pessoal relacionada aos acontecimentos. Aí nós temos um textinho aqui, o peixinho e o gato, para vocês lerem, ok? Então, fica aqui o módulo 130, referente aí terceira pessoa, e eu deixo para vocês no Vindimo a lição sobre esse módulo. Ok, meus lindos? Um beijo grande, fiquem com Deus.